Boa noite. Para fecharmos com chave de ouro as nossas conversas sobre formas de governo, vamos ler sobre a classificação das formas de governo segundo Aristóteles em Política, a partir da inteligência do professor Doacir Gonçalves de Quadros. O Estado na teoria política clássica. Platão, Aristóteles, Maquiavel e os contratualistas. Livrinho maravilhoso. A classificação das formas de governo, segundo Aristóteles, em Política. Cronologia. 384 a.C. Aristóteles nasce em Estagira, na Grécia. 367 a.C. Estuda na Academia de Platão, em Atenas. 335 a.C. Funda a Escola Liceu, em Atenas. 335 a.C. a 322 a.C. Escreve suas principais obras em Lógica, Filosofia da Natureza e Filosofia Prática, entre elas Política. 322 a.C. Morre em Cálcia, na Eubéia. Aristóteles, discípulo de Platão, apresenta no livro Política 2 critérios para a avaliação dos diferentes tipos de governo e para a classificação das formas de governo. Antes de examinarmos a tipologia aristotélica, é importante sabermos como o filósofo sugere que ocorreu a origem do Estado e com qual objetivo este surgiu. Neste ponto, fazemos a você, leitor, um lembrete. Entre os pensadores políticos clássicos que se dedicam à teoria política, encontramos diferentes interpretações sobre a origem e o fundamento do Estado. O modelo contratualista é uma interpretação sobre a origem do Estado e que é bem influente na teoria política. Aqui destacamos a teoria da sociedade natural ou familiar, da qual Aristóteles é um dos seguidores. Nessa interpretação, o Estado, entendido também como cidade ou polis, tem como matriz a família, e o argumento é que os homens são seres políticos e não vivem isolados, de modo que estão sempre unidos em grupos. Internamente, esses grupos são hierarquizados. Alguns indivíduos ocupam posições superiores e outros inferiores. Há uma divisão do trabalho, uma divisão social do trabalho. Você já deve ter identificado que, para a abordagem da sociedade natural, o Estado surge então da união de várias famílias, que passam a formar povoados e, posteriormente, cidades. A agregação das famílias ocorre em virtude da necessidade natural que o homem tem de cooperar com seus semelhantes para conseguir a proteção e os meios necessários para a sua subsistência. Dallaire, 2011, Bobbio, 1991. Nessa abordagem, o homem consegue, a partir da formação do Estado, os meios necessários para que possa atingir os fins de sua existência, desenvolvendo todo o seu potencial de aperfeiçoamento no campo intelectual, moral ou técnico. Dallaire, 2011, página 23. Agora que você já conhece a perspectiva defendida por Aristóteles sobre como surgiu o Estado, podemos passar à próxima etapa, que é analisar quais são, para esse filósofo, as formas possíveis de se organizar o Estado. A classificação dos Estados, conforme Aristóteles, se baseia em 2 critérios: quem governa e como governa. Aquaviva, 2010, Fiuza Costa, 2007. Devemos dar especial atenção para o segundo critério, porque é a partir dele que Aristóteles define quais são as boas
e as más formas de governo. No capítulo 5º do livro 3º de Política, Aristóteles escreve sobre as formas de governo ao se referir ao termo Constituição. Uma vez que Constituição significa o mesmo que governo, e o governo é o poder supremo de uma cidade, e o mando pode estar nas mãos de uma única pessoa, ou de poucas pessoas, ou da maioria, no caso em que esta única pessoa, ou as poucas pessoas, ou a maioria, governam, tendo em vista o bem comum, estas constituições devem ser forçosamente as corretas. Ao contrário, constituem desvios os casos em que o governo é exercido com vistas ao próprio interesse da pessoa, da única pessoa, ou das poucas pessoas, ou da maioria. Aristóteles, página 97. Na passagem citada, podemos observar que, de acordo com Aristóteles, o governante pode ser uma única pessoa, poucas pessoas ou muitas pessoas. E também é possível notar que o filósofo se refere às boas formas de governo como as corretas, ao passo que os desvios de governo constituem as más formas. Eis a pergunta que devemos fazer neste momento. Qual é, para Aristóteles, o critério que diferencia a boa e a má forma de governo? Conforme o trecho citado, o critério se baseia em como o governante comanda, se em favor de seus interesses pessoais ou dos interesses coletivos. O autor prossegue: os desvios das constituições mencionadas são a tirania, correspondente à monarquia, a oligarquia, correspondente à aristocracia, a oligarquia correspondente à aristocracia e a democracia correspondente ao governo constitucional. De fato, a tirania é a monarquia governando no interesse do monarca, a oligarquia é o governo no interesse dos ricos e a democracia é o governo no interesse dos pobres. E nenhuma destas formas governa para o bem de toda a comunidade. Aristóteles, página 97. Aristóteles via com muito maus olhos a democracia. Aristóteles via com muito maus olhos a democracia. Portanto, as más formas de governo são a tirania, a oligarquia e a democracia, pois seus governantes, poucos ou muitos, lideram em favor de seus interesses pessoais. Na tirania, o monarca se torna um opressor, porque governa em prol de seus interesses. Na oligarquia, os ricos comandam visando aos próprios interesses. Na democracia, os pobres governam para si próprios, deixando de lado os interesses dos outros grupos da sociedade. As boas formas de governo, ou as entendidas como não corrompidas, como Aristóteles denomina, são aquelas em que os governantes no poder orientam suas ações e tomadas de decisão para atender ao bem comum. A monarquia, a aristocracia e o governo constitucional ou politia, Aristóteles caracteriza como bons governos, governos bons, retos ou puros, em que o governante procura atender aos interesses do todo social. A monarquia, a aristocracia e o governo constitucional ou politia, Aristóteles caracteriza como governos bons, retos ou puros, em que o governante procura atender aos interesses do todo social. Mas, para Aristóteles, qual é a melhor forma de governo? Para o filósofo, a melhor forma de governo é o governo constitucional. A melhor forma de governo é o governo constitucional, ou politia, governo constitucional ou politia, também chamado por ele de governo misto.
Em que ele consiste? Nas palavras do autor, em quase todas as cidades, então, existe o chamado governo constitucional, pois a mescla não vai além do que harmonizar os ricos e os pobres, a riqueza e a liberdade. Aristóteles, página 144. No governo constitucional ou misto, as ações do governante são orientadas para atender aos interesses de todos, dos ricos e dos pobres. Assim, trata-se de um governo que atenua o conflito existente entre as duas forças presentes em qualquer sociedade, ricos e pobres, os quais têm frequentemente interesses antagônicos. E é de Aristóteles a seguinte fala: a sociedade se divide em duas classes, os senhores e os escravos. Tal forma de governo, governo misto, governo constitucional, asseguraria, segundo Aristóteles, a paz e a maior estabilidade ao Estado. Eis aí, então, o governo constitucional, governo misto. Curioso destacar que é possível notar que o filósofo se refere às boas formas de governo como às corretas, ao passo que os desvios de governo constituem as más formas de governo. Eis a pergunta que devemos fazer neste momento: qual é, para Aristóteles, o critério que diferencia a boa e a má forma de governo? Conforme o trecho citado, o critério se baseia em como o governante comanda, se em favor de seus interesses pessoais ou dos interesses coletivos. O autor prossegue: os desvios das constituições mencionadas são a tirania, correspondente à monarquia, a oligarquia, correspondente à aristocracia, e a democracia, correspondente ao governo constitucional. Aristóteles considerava formas corrompidas a tirania, a oligarquia e a democracia. Os desvios das constituições mencionadas são a tirania, correspondente à monarquia, a oligarquia, correspondente à aristocracia, e a democracia, correspondente ao governo constitucional. De fato, a tirania é a monarquia governada no interesse do próprio monarca. A tirania é a monarquia governando no interesse do monarca. Na verdade, é a monarquia governada pelo monarca no interesse do próprio monarca, do próprio rei. A oligarquia é o governo no interesse dos ricos e a democracia é o governo no interesse dos pobres. E nenhuma destas formas governa para o bem de toda a comunidade. Aristóteles, página 97. É isso. Trabalhamos a classificação das formas de governo segundo Aristóteles em política. Coisa boa. Viva a cidadania participativa para uma democracia igualmente participativa. É isso. Evoluamos, portanto. Amém.